começa a estrutura, e ela deu assim, com números, né? Sim. Olha, link 100, link 180, estabelecendo, sabe? Eu estou aqui falando no nome das mulheres. Então, gente, ela chamou você. Né? Quer você queira ou não, ela falou sobre você. Quer você queira ou não, ela falou sobre você. Ela teve uma oportunidade de articular coisas que muitas pastoras e pastores não conseguem. Sim. Ela foi muito objetiva na fala dela, a câmera, a posição da câmera, quando ela começou a atuar. E ela disse, foram 13 anos preparando esta pregação. Foi. Entendeu? Foram 13 anos. Então, assim, a gente sabe do porte, da estrutura daquilo que ela está envolvida. E ela sabe o que pode ter, se Deus não guardar, porque eu sei que Deus vai guardar. Só que nós somos humanos. Sim, entendeu? Jamais e ela se vulnerabiliza tanto que ela diz assim, eu passei por isso dentro da minha casa, o meu próprio pai foi testemunho, foi né, vítima de misericórdia do Senhor, né? Que viveu nessa construção. Imagine. Então, isso também é uma coisa, isso também é uma violência infantil, né? Isso são dores que a gente vai trazendo para dentro de si e provocando. Então, assim, quando nós ouvimos isso, não nos manifestamos no apoio, porque o que a gente precisa agora é apoiar mulheres. É chamar essas mulheres, porque a dificuldade, quando a gente... Eu vivi isso, né? Porque o meu trabalho espiritual é exatamente restaurar esse tipo de mulher. Quando eu me manifestei em alguns momentos, eu fui ameaçada. Muito. Você não Sim. Entendeu? Então, eu tive que dar 2 passos para trás, porque eu tinha uma criança pequena. Eu tinha uma estrutura, entendeu? Eu não tinha um suporte, então dei 2 passos para trás. Tanto que ela descomou a cadência. Eu, durante 13 anos, ela preparando esta pregação. Ela fala. Entende? Aí a pessoa me liga, ela pregou a tua pregação, porque eu tenho essa fala dela toda. Eu tenho uma escola de profetas, né, que é um programa também. E fiquei assim, quase 8 meses agora parada. Eu tive que sair lá porque eu estudo muito, eu estava estudando, terminando umas pós, eu não tinha, estava viajando. Então eu não pude. Aí fechei a escola. Mas enquanto ela estava aberta, o meu projeto, todos os dias, antes de começar a dar as matérias, eu dava um spoilerzinho sobre a violência, sobre essa construção. Mas o mais importante foi que ela falou a respeito da igreja. Sim, não. Porque assim, a gente ouve muito falar. Não, eu falei, mas da igreja. Mas agora ela trouxe a igreja omissa. Então, eu fui a única pastora que falava. Eu sempre denunciei, eu tenho medo. Eu não tenho medo. Mas só que ela está ali dentro de uma construção. Sabe o que é os Gideões? Sim, com certeza. É muito peso. Entendeu? E a estrutura do que aquilo ali envolve. Eu sei o que está por trás daquilo. Eu conheço a estrutura daquilo, gente. Entende? E é na pele, né? O povo então que é de Assembleia de Deus conhece mais. E o sofrimento, gente, de mulheres que estão passando. Tanto que várias mulheres ali naquele momento que eles estavam falando se manifestaram, né? Sim. Assim, foram muitas. Sim. E a gente tipo, de perto. Exatamente. E a gente consegue observar a importância dentro da secretaria do suporte às mulheres que passam por esse tipo de situação. Sim. As igrejas, elas não têm esse suporte. Não temos membros dentro da nossa congregação, mas não temos pessoas que sejam aptas a entender essa visão clínica eu sou que as mulheres passam. Eu sou que elas querem psicanalista. retratar. Além de, na formação do direito, da minha carreira toda que foi do Ministério. Sim. A questão psicológica que é você vê a igreja, ela não acolhe. Não. A psicologia, a psicanálise, ela não tem esse trato de acolhimento, de trazer um profissional. Ela rechaça, a igreja é a primeira a rechaçar esse profissional. A igreja está adoecida de gente. Organização. De gente que está amargurada, sofrendo, né? Pessoas machucadas, porque quem é que cura a igreja? O pastor, ele se coloca na posição do Salvador. Daquele que vai dar o conselho para igreja. E quem é que cura ele? Onde é que ele drena o lixo dele? Porque o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, ele tem 2 meses de férias no ano. E ele precisa, todo psicológico, psicanalista, psiquiatra, ele tem que ter o seu psicólogo. É obrigado, você tem que ter o tratamento, você tem que expurgar. Tem que parar, trabalha tanto tempo, para, expurga. Um promotor de justiça tem 2 meses de férias, um defensor de justiça tem 2 meses de férias, um juiz tem 2 a 3 meses de férias, porque ele precisa drenar o lixo que entra nele. E aí o pastor, quem é que para ele? Quem é que drena ele?
ele vai segurando aquela carga toda. É um malabarismo, eu brinco sempre, é um malabarismo de fezes. O cara fica lançando, fazendo, não sabe o que fazer. Falta preparo. Sim, muitos, né? Muitas igrejas não dão esse preparo, não tem essa construção. Né? Tirando uma igreja estrutural que é a batista, que é a metodista, que ainda tem uma visão, né? Algumas igrejas tradicionais e outras batistas que buscaram agora nessa nova visão da igreja, buscar o atendimento, não. Eu conheço muita igreja batista da Barra da Tijuca que trabalha com os psicólogos, mas a maioria das mulheres de esposas de pastores são formadas em psicanálise, são formadas em psicologia, porque a igreja formou por conta das doenças, dessa dororidade. Uma dororidade, um arquivo de dores de mulheres. E se a gente não entender por esse cara, porque muitas de nós, por exemplo, não sei se não foi o diabo só, mas a construção da nossa sociedade, ela foi toda em cima de nos colocar como inimigas. Até desconstruir toda essa imagem de nós não somos inimigas, é esse trabalho que a gente vai ter que fazer agora. Porque aquela é safada, não era não safada. O que era isso? Porque é esse levantar da depreciação de uma contra a outra, sabe? Que fez muita... Porque é como os negros. Eu digo assim, os negros têm essa construção. Botaram um pouco de preto na Casa Grande, um pouco de preto na Senzala e botou os outros pretos para ser capitão do mato. Enquanto reúne esses três tipos de preto, um quer comer o outro. Porque o preto que está na Casa Grande fala, tô nem aí para quem está na Senzala, tô nem aí para o capitão do mato, porque eu sou da Casa Grande e eu sou a melancia. Entende? E aí quando você tenta sair e buscar uma construção melhor da sua vida, vem o preto capitão do mato para te pegar, para te entregar de volta na escravidão. E não, quando você quer romper, quem é contra você? Você tem um estado da Bahia majoritariamente negro. E não tem um prefeito, um governador. Onde está errado? O que está acontecendo de errado? Não estou falando do Brasil, não estou falando na Bahia, que majoritariamente 95% da população é negra e não tem um representante do povo preto. Ali é o termômetro da terra. Ali é o termômetro da nossa casa, de como nós não nos comunicamos, de como nós não nos apoiamos. As mulheres, quem está presidindo a comissão de mulheres lá? O homem. Essa foi a maior jogada para nos jogar, para nos dividir. E isso é um machismo. Foi uma jogada estrutural para nos dividir. E nós precisamos nos reunir para dizer, para dar um recado e tirar esse homem de lá. Mas o comodismo, não se mete com política não. Vai lavar o medo, vai lavar a louça. É isso que a gente precisa desconstruir. Você tem que ser dominada, você não tem vontade. Sabe, nós precisamos provocar nas mulheres aquilo que Jesus provocou em Maria. Jesus estava morto, Maria estava guardando, sentada no túmulo. Quando ele falou que vai ressuscitar, vai mudar a vida da gente. Daqui não sai, daqui ninguém mentira, enquanto esse homem vai acordar. Esse homem falou que vai mudar a nossa vida. Mudou. Que foram elas que foram restauradas. Ela foi comissionada, ela recebeu o mando, o comando, foi lá. Quando Pedro vê aquela mulher chegando, dizendo, olha só, Jesus ressuscitou, mandou lá, que mais tarde vai encontrar com vocês. Ele não perguntou para ela assim, é mesmo, Jesus está vivo? Não, ela perguntou, por que ele apresentou você? Por que ele apareceu para você? A preocupação dele não era com Cristo. Não, era com a raiva de quem? Porque era ela. Porque ele apareceu primeiro, então, uma mulher. Entendeu? Então é isso que a gente precisa restaurar. Esse olhar da mulher para a mulher. A gente tem que se recuperar, tem que se reestruturar. Gente, a gente é a mãe que gera a mulher da terra. Nós somos co-criadores com Deus. Nós somos aquela fortaleza do homem. Meus amores, está maravilhosa a sua conversa. É que o pastor César vai precisar sair, ele quer conversar com você agora em particular. Tá bom?